Bom dia a todas e a todos. É uma satisfação apresentar mais um webinar do Instituto para a Reforma das Relações entre Estado e Empresa, o IRI. Eu agradeço a oportunidade do meu querido amigo Valfrido Vardi para estar aqui entre tão ilustres figuras do nosso direito e grandes especialistas no tema da leniência, que é hoje o nosso objeto de debate, e também figuras muito queridas com as quais eu aprendo muitíssimo. Estamos aqui com o professor José Roberto Pimenta Oliveira, que é doutor em Direito do Estado pela PUC, professor da PUC São Paulo, procurador regional da República na Terceira Região, membro da Comissão de Assessoramento em Acordo de Leniência e Colaboração Premiada da Quinta Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal e presidente do IDASAN, Instituto de Direito Administrativo Sancionador Brasileiro. Também estamos com o ministro Valdir Simão, que foi ex-ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão, da Controladoria Geral da União, foi durante muitíssimos anos auditor da Receita Federal, uma pessoa que tem uma trajetória na administração pública notável. E a nossa queridíssima professora Cristiana Fortini, uma força no nosso direito administrativo brasileiro, professora do UFMG, da Milton Campos, professora visitante na Universidade de Pisa, tem uma trajetória acadêmica também notável e vice-presidente atualmente do IBDA. É isso, né, Cris? Isso. Muito bem. Bom dia a todos. Bom É dia. Bom uma dia. grande alegria poder mediar essa nossa mesa. E, como de costume, eu vou conferir agora 5 minutos para cada um fazer a sua apresentação geral aí do tema. E eu começo por colocar você na fogueira, Zé. Vamos lá, por favor. Bom dia a todos. Meus cumprimentos ao Valdir, à Cristiana, ao Rafael, e na pessoa do Rafael e do Valdir, como diretores do Instituto, agradecendo esse convite de poder participar desse diálogo sobre um tema que é muito relevante na pauta anticorrupção, que permanece relevante mesmo em tempos de pandemia, né? Estamos vendo aí problemas já relacionados com contratos do enfrentamento do Covid. Então, falar de acordo de leniência dentro desse contexto da política de enfrentamento da corrupção é um grande desafio. Há muitas coisas a serem debatidas e tenho certeza que nós teremos uma excelente sessão de discussão e de aprendizado. Muito bem, Zé. Cris, vamos lá? Primeiro, eu quero agradecer a oportunidade desse debate. A gente, antes de entrar aqui ao vivo, já estava conversando um pouquinho sobre coisas que podem gerar uma polêmica entre nós. Eu acho sempre muito interessante esse reconhecimento do acordo de leniência como uma ferramenta importante no exercício da atividade sancionatória. Na verdade, a própria variação, né, nós, estudiosos que somos do direito público, da abordagem da questão da atividade sancionatória, partindo de um pressuposto de uma prerrogativa, alguma coisa que seria necessariamente impositiva, imperativa para a administração pública, para essa visão que é uma visão de construção, de abertura para a participação do outro. Então, ver a atividade sancionatória, eu acabei de dizer, a atividade sancionatória como atividade e não como um poder do Estado, eu acho que é muito interessante. Eu tenho algumas ponderações sobre acordo de leniência que eu acho que a gente poderia, de repente, testar aqui, né, que eu poderia testar com os senhores, porque, não obstante toda a lógica que cada vez mais impulsiona para o acordo de leniência, eu também, por outro lado, temo que a gente possa, de uma certa forma, que ele possa, de uma certa forma, funcionar às avessas, a partir do momento que se puder contar com esta, nunca vinculado, acho que não é possível dizer que há um direito ao acordo de leniência, acho que seria objetivamente impossível afirmar isso, dado o aspecto subjetivo que envolve mesmo a temática, o olhar do Estado sobre a possível cooperação, mas acho que é interessante também a gente, se possível fosse o nosso tempo permitir,
analisar, eventualmente, se nós não podemos, no ato de incentivar o acordo de leniência, causar algum tipo de problema para o interesse público. Muito bem. Ministro Valdir, por favor. Bem, bom dia a todos. É um prazer enorme tomar o café da manhã na companhia de tão ilustres pessoas, Roberto, Cristiano, Rafael, todos que estão nos acompanhando. A minha satisfação maior ainda por tratar de um tema que, para mim, é muito caro, que são os acordos de leniência. Como você falou, eu tenho uma trajetória aí de 30 anos na administração pública e eu acompanhei em várias dimensões, não só a questão do direito sancionador, mas também na área tributária, os conflitos emergentes na relação entre o setor público e o privado. E eu sempre fui um entusiasta da transação, da solução desses conflitos mediante um processo negocial, né? Porque todos nós sabemos o quanto demora uma solução num processo administrativo e, eventualmente, no âmbito do Poder Judiciário. E dificilmente, não é, Rafael, Cristiano, Zé Roberto, a gente acaba, a partir desses instrumentos tradicionais, conseguindo reverter prejuízos à administração. Eu costumo dizer que, em determinadas situações, há um prejuízo que é intangível, que é o custo da oportunidade, né, de você não ter tido o equipamento público à disposição da sociedade num preço justo, no momento certo, e com a qualidade da prestação de serviços na área de educação, saúde, enfim. Portanto, quer dizer, a celeridade na solução desses conflitos é um valor muito importante. E o acordo de leniência é mais ou menos, apesar de ser acidental na legislação de corrupção, mas ele veio com esse objetivo. E acho ainda que é um instrumento que está em construção. A sua própria natureza jurídica vem sendo discutida, amadurecida ao longo do tempo nas doutrinas que estão sendo emanadas pelo Ministério Público, pela Controladoria Geral da União e por outros órgãos, né? E o mais importante aqui é que a gente tenha, ao final do dia, apesar de eventual divergência do ponto de vista dos papéis, da legitimidade para processar esse instrumento, mas que a gente prestigie esse instrumento e faça dele algo que seja positivo na relação entre o poder público e o poder privado. Porque, infelizmente, a corrupção, os problemas de desvio, de fraude vão continuar existindo. A gente está vendo isso em plena pandemia, né? E a gente precisa ter, de um lado, um instrumental para o poder público apurar rapidamente esses desvios, e do lado do particular, principalmente para as empresas que estão procurando virar página, que você tenha uma política de incentivo para a colaboração. Então, é um prazer falar com vocês sobre esse assunto. Muito obrigado. Muito bem. Obrigado, ministro. Vamos voltar aí para você. Acho que seria interessante para quem está nos assistindo, você nos dar um panorama da nova nota técnica número 1, 2020, que recentemente foi publicada e para a qual você concorreu aí decisivamente, para cuja a redação você concorreu decisivamente. Então, se você pudesse nos dar um pouco o propósito, qual que é um panorama do conteúdo dessa nota técnica, seria muito interessante para todos nós. Muito bom. Então, eu vou seguindo aqui, né, na fala da Cristiana e do Valdir. Em primeiro lugar, essa nota técnica, ela vem na esteira de outras manifestações do Ministério Público após a promulgação da Lei Anticorrupção. Aqui, como disse muito bem o professor Valdir, né, tratou do acordo de leniência de forma acidental. Essa expressão foi muito boa, né? Uhum. E não tratou do Ministério Público muito acidentalmente também,
E isso causou a necessidade do Ministério Público ao longo desses anos e aperfeiçoando o modo como ele passaria a atuar em Uhum. relação a esse novo instituto, né? Então, nós começamos lá atrás com uma nota técnica geral sobre essa temática. Depois, nós expedimos uma orientação específica sobre acordos de leniência da Quinta Câmara, é a número 1 de 2017. Depois, nós expedimos uma orientação conjunta com a segunda e a quinta Câmara. A segunda Câmara atua na área criminal, a quinta Câmara atua só na área anticorrupção, área civil e criminal. Uhum. E agora, então, nós estamos apresentando uma outra nota técnica específica para tratar de um problema específico, que é a forma como devem ser celebrados acordos de leniência com a possibilidade de adesão de pessoas físicas, né? Nós Uhum. sabemos todos que a lei anticorrupção ela só prevê a pessoa jurídica, mas nós sabemos também que nesse processo de colaboração, a empresa muitas vezes, no mundo corporativo brasileiro, a efetividade daquela colaboração da empresa está dependendo das pessoas físicas envolvidas com os atos lesivos, né? É muito comum que a efetividade dessa colaboração dependa das pessoas físicas Uhum. que estão Uhum. envolvidas na prática desses atos. Então, era necessário conferir maior segurança jurídica para a situação dessas pessoas físicas que estão envolvidas com corrupção e que tem na pessoa jurídica a proponente para o acordo de leniência, né? Lembrando também que essas pessoas físicas, elas, obviamente, envolvidas em corrupção, elas vão sofrer consequências penais, né? Uhum. Então, era necessário traçar algumas diretrizes que lhe oferecessem maior segurança jurídica sobre as consequências punitivas para essas pessoas físicas, né? Em termos de benefício, em termos de segurança, para que elas possam colaborar com a empresa e a empresa, junto com elas, colaborarem com o Ministério Público e a gente obter maior efetividade no enfrentamento da corrupção. Então, isso ficou patente, né? Eu vou utilizar aqui a Operação Lava Jato, né, como um modelo paradigmático para mostrar a necessidade de que o acordo de leniência não seja uma coisa estática. O acordo de leniência é uma grande ferramenta para o Ministério Público de obtenção de provas. E ele vai se desdobrando ao longo do tempo. Ele é muito dinâmico, né? Uhum. Ele pode assumir várias feições, mas a gente tem visto que esses grandes esquemas de corrupção, o acordo de leniência ele vai se desdobrando. E ele vai se desdobrando através dessas técnicas de aumentar, né, os elementos possíveis sobre a prática de corrupção. E uma Uhum. dessas técnicas é a adesão das pessoas físicas. Então, esse foi o pano de fundo da nota, né? Perfeito. Oferecer segurança jurídica dentro de uma instituição nacional que trabalha com o enfrentamento da corrupção a nível nacional, em que, né, grandes esquemas de corrupção praticadas por uma empresa afetam diversos estados, diversos municípios, ah, e um grande desafio de oferecer, né, uma unidade no tratamento disso tudo e segurança para quem quer colaborar. Foi esse o pano de fundo. Muito bem, Zé. Obrigado pela sua explicação. E agora eu queria te ouvir, Cris, sobre esses possíveis riscos que você estava colocando aí da leniência. Como ela É, poderia, na verdade, muitas vezes se transformar em algo que poderia ser deletério ao interesse público. Gostaria muito de te Na ouvir a respeito. verdade, assim, eu primeiro quero deixar muito claro que eu também sou uma entusiasta da ideia do acordo de leniência. Certo. Entretanto, eu acho que a gente precisa analisar a questão dos riscos, não só sob a ótica do risco a que se submete Uhum. aquele que pretende colaborar, e acho que seria muito importante que depois o Zé Roberto nos explicasse melhor em que medida essa nota efetivamente contribui para a redução do risco, porque eu Tá. acho ainda que esse risco é um risco muito grande para quem se propõe a colaborar,
para as pessoas físicas. Fico muito feliz que o Ministério Público reconheça a necessidade, e é um reconhecimento crescente mesmo do Ministério Público, de conferir uma certa proteção a quem se expõe, porque é uma exposição, até pela lei, o fato de você ter que admitir a sua participação, ainda que não tenha efeitos jurídicos de confissão, ainda que toda a tratativa corra em sigilo. Enfim, nós sabemos perfeitamente que isso é uma exposição, isso precisa ser tutelado pela ordem jurídica. Acho que também, e portanto, acho que voltar uma hora a nota feita com a participação do Zé é importantíssimo, mas quando eu digo de riscos, é que eu acho que a gente tem que ver os riscos sob duas óticas. Primeiro, é esse risco do colaborador mesmo, o risco de se apresentar para algo que vai envolver uma pluralidade de órgãos. A gente caminha cada vez mais por uma concertação desses órgãos, mas não me parece que isso também seja algo já resolvido. Vejam, por exemplo, que a nota está falando da participação do MP no acordo de leniência. A gente sabe que o primeiro legitimado, digamos, nem é o MP para fazer o acordo de leniência, então você tem toda a lógica da CGU, as eternas discussões com o Tribunal de Contas, nos embates, inclusive, já levados ao STF, da participação dos tribunais de contas, tem pronunciamentos interessantíssimos do ministro Benjamin Zindler a respeito do que fazer, então, depois, para a questão da quantificação do dano. Então, você tem, primeiro, esse risco para quem se expõe, né? Eu acho que o risco para quem se expõe ainda é um risco latente, e porque há, primeiro, essa pluralidade de atores, e mesmo pensando apenas no Ministério Público, eu não acho que isso esteja completamente endereçado. Agora, acho também que dentro dessa ideia de riscos para o que se expõe, tem duas coisas que a gente não vê muito trabalhadas, pelo menos eu não vejo trabalhadas. O fato de que nós não temos na lei, a gente tem na lei a ideia de que a multa pode ser reduzida em até 2/3, mas a gente não tem na lei nenhum tipo de parâmetro. Você tem a possibilidade de decretos trabalharem isso, esse parâmetro, mas os decretos, geralmente, quando trabalham isso, trabalham a questão da fixação da sanção, os parâmetros de fixação da sanção, não os parâmetros para redução da sanção da multa em termos de acordo de leniência. Então, você se expõe, sendo que você não sabe, pensando especificamente na questão da multa, qual é a efetiva resposta que vão te dar, porque a lei não traz nada, a lei não traz absolutamente nada a respeito disso. A gente talvez possa pegar emprestado da lei os parâmetros para fixação da multa, mas para atenuação da multa em termos de acordo de leniência, a lei não traz. Os decretos, usualmente, também não trazem nada sobre isso, então eu acho que existe esse risco também que precisa ser endereçado, porque se a ideia é potencializar o acordo de leniência, todas as possíveis fontes de incerteza precisam ser combatidas e precisam ser objeto de um aprimoramento, a gente não pode deixar isso de lado. E uma outra coisa que sempre me incomodou e também não vejo as pessoas muito abordando é a questão de que, quando se fala da não aplicação em sede de acordo de leniência de uma possível sanção judicial, a sanção judicial prevista ali na própria lei anticorrupção é uma das sanções judiciais de que trata o artigo 19. Então, também não sei, e é uma temática sempre importante, pensar que o acordo de leniência poderia, para além daquelas possibilidades de minimizar a situação da pessoa jurídica e da pessoa física, que a lei assegura ou que a lei contempla, espraiar-se um pouco mais para admitir que outros tipos de benesses venham a ser trazidas em sede de acordo de leniência. A gente está falando da adesão das pessoas físicas e do consequente aspecto penal, mas mesmo pensando só na pessoa jurídica, nós podemos oferecer para a pessoa jurídica outras coisas em troca dessa cooperação, dessa colaboração, para além daquelas que são previstas expressamente na 12846. E tirando esse risco do colaborador, eu sempre fico um pouco receosa se o acordo de leniência, que, enfim, volto a dizer, é bem-vindo, etc., se ele não pode, de alguma forma, também fragilizar a necessária, como vou dizer, o necessário aprimoramento dos órgãos de investigação.
Por quê? Porque se a gente entende que o acordo de leniência ele facilita a obtenção dessas informações, e essa é a ideia central, de uma certa forma, pode existir um certo desapego a uma ideia que é igualmente importante, que é a ideia de potencializar os órgãos, dar-lhes instrumentos, dar-lhes ferramentas para que eles tenham uma capacidade de investigação e que não fiquem apoiados só nessa via instrumental do acordo de leniência. Então, quando eu digo que talvez exista um risco para o interesse público no enaltecimento do acordo de leniência, eu acho que ele pode estar, sobretudo, nisso, no fato de que, com esta ferramenta à disposição, se deixe de fomentar, se deixe de incentivar, se deixe de efetivamente sustentar, do ponto de vista financeiro mesmo, a capacidade investigativa do Estado. Então, eu acho que a gente ainda tem os riscos para o colaborador muito, muito abertos, mesmo para a pessoa jurídica, sem pensar nos aderentes pessoas físicas, e acho que a gente não conversa muito sobre o efeito que pode ser deletério do acordo de leniência. Quer dizer o seguinte, uma via da pista de atletismo é o acordo de leniência, mas ela não pode aniquilar a outra via, que é a da investigação dos órgãos do Estado. Muito bem, Cris. Pontuou aspectos muito importantes. Ministro Waldir, tem um livro importantíssimo com excelente livro, parabéns, professor. Que o nosso querido Valfrido, que é o Leniência, Elementos para um Direito da Conformidade. Um livro realmente muito interessante sobre esse tema. E lá vocês colocam a leniência sob 3 aspectos fundamentais, que seria essa questão da coleta de provas, que a Cris pontuou realmente algumas preocupações muito fundadas e legítimas, e a questão da leniência como meio para renovar a empresa, vamos dizer assim, sobre novas bases, e para a própria manutenção da empresa, né? Como que a gente poderia ver esses outros 2 aspectos da leniência, ministro? Legal. Rafael, eu acho que esses 2 aspectos, para mim, são centrais. E é importante primeiro, eu concordo com tudo que foi dito aqui pelo Zé Roberto e também compartilho das preocupações que a Cristiane trouxe para a gente sobre o papel da administração e os riscos que o acordo de leniência pode trazer num certo afrouxamento do controle. Mas, assim, como eu disse, a gente experimentou um instrumento num momento bastante turbulento, né, no ápice da Operação Lava Jato, e sobrevivemos, né? Então, o Ministério Público, eu acho que fez um trabalho muito bom, a Controladoria Geral da União também, junto com a AGU mais recentemente, né? Mas o que me parece que ainda falta é discutir 3 aspectos centrais, né? O próprio papel do acordo de leniência, né? E aqui a nova nota do Ministério Público, eu acho que foi uma evolução e é muito interessante que todos possam ler a nota, porque ela traz também uma análise dos acordos feitos, quase todos os acordos feitos pelo Ministério Público Federal, que demonstram um amadurecimento, uma evolução no processo negocial, né? Com um destaque maior para a possibilidade de adesão de pessoas físicas, né? Mas me faltou aqui, eu senti falta, Zé Roberto, assim, a primeira nota de 2017, ela destacava um papel também do acordo de leniência como instrumento de defesa da empresa, legítimo. Isso, sim. Me parece que isso não ficou destacado, né? Nesse aspecto da pessoa física, e respondendo a sua pergunta também sobre a importância do acordo para a empresa, Rafael, é claro que há situações em que a adesão da pessoa física é importante, né, e ela vai aportar mais informações. Mas nem sempre ela será necessária e nem sempre essa adesão da pessoa física será interessante para a própria empresa, né?
a empresa como entidade, né, ela precisa ter o seu sistema de freios e contrapesos, o sistema, os seus mecanismos de integridade de compliance, capazes de prevenir, mas também de detectar desvios de conduta, ilícitos administrativos em todos os campos, não é só em relação à lei anticorrupção. E aqui eu vejo que o sistema de compliance da empresa, Cristiana, é um reforço à capacidade investigativa do próprio Estado. Parece que é como se fosse a mão do Estado dentro da companhia, né? Desde que esse sistema funcione como queremos que ele funcione, com independência, com autonomia, com recursos, né? E podendo apurar os desvios, né? Em alguns casos, quer dizer, talvez não seja. E para a empresa, é interessante poder virar a página o mais rapidamente possível. Empresas que têm sistemas de compliance bem maduros, robustos, ainda sofrerão, aqui e acolá, eventos de desvio de conduta, que ela vai detectar, ela vai punir os responsáveis pessoas físicas, inclusive com demissão, né? E a colaboração da empresa não pode ficar pendente da adesão de uma pessoa física. Em outra situação, se a própria pessoa física se antecipa e vai ao Ministério Público fazer a colaboração, enquanto a empresa ainda está apurando num processo de investigação, por exemplo, isso pode trazer também para a empresa uma dificuldade de acesso ao próprio acordo. Eu costumo dizer que o ineditismo da informação, do relato, não é requisito legal para a celebração do acordo. Pode acontecer de a administração pública ou Ministério Público já ter tomado conhecimento do ilícito e está fazendo uma investigação, uma fiscalização. Mas isso não deslegitima a empresa como colaboradora se ela detectou, a partir dos seus mecanismos de integridade, esse desvio. Nessa perspectiva, eu estou analisando a situação de uma empresa, quer dizer, é um sistema de leniência pós-Lava Jato, vamos dizer assim, em que a empresa faz o seu sistema de compliance rodar e o acordo de leniência é o elo entre esse sistema de compliance e a administração pública, né? E a gente precisa garantir que isso funcione adequadamente, que a empresa seja estimulada a fazer, a relatar aquilo que ela identificou como desvio para a administração. E não é só de corrupção, na administração tributária, no controle, nos órgãos de controle ambiental, mercado de trabalho, o que quer que seja. Essa é, na minha opinião, o futuro do acordo de leniência. Um outro aspecto importante é a questão da multa e do incentivo. Quando a gente trouxe a discussão de reparação de dano para o acordo de leniência, a gente criou um problema, mas talvez a gente esteja agora identificando uma solução. Na primeira nota, isso ficou dito de forma talvez não tão explícita, mas agora o Ministério Público, inclusive, coloca que a reparação não é condição para a celebração do acordo, mas, ora, se há um valor de dano ao erário em que a administração pública e o próprio particular, empresa colaboradora, concordam, por que não colocar no acordo e já antecipar essa reparação? Sem prejuízo de apuração posterior, num processo transparente, contraditório, de ampla defesa, num processo de tomada de conta especial para se apurar se aquele valor está correto ou não. E o que eu acho que a evolução disso, para trazer o Tribunal de Contas da União para essa discussão, é fazer essa apuração de forma independente. Há uma discussão agora no Tribunal de Contas, por conta da pandemia e a necessidade de reequilíbrio dos contratos, de você utilizar câmaras de mediação para que você apure qual é o equilíbrio necessário para os contratos públicos por conta da pandemia. O mesmo instrumento pode ser utilizado para apuração de dano ao erário. Eu sei que o Tribunal de Contas tem uma capacidade enorme de uma metodologia, uma doutrina de apuração de dano, mas é importante que essa conta seja feita de forma isenta, né? E não que o Tribunal de Contas não seja isento, mas hoje você tem no setor privado
condições de ajudar a partir de apuração, utilizando técnicas de forensics e com acesso à contabilidade da própria empresa. Então, eu acho que, com isso, quer dizer, você garante celeridade, prestigia o papel de todos os órgãos e garante, principalmente para a empresa, uma saída rápida desse imbróglio que é ter cometido, por intermédio de um seu representante, um ato contra a administração. Muito bem, ministro. Obrigado. Cris, você está levantando a canetinha aí. Eu estou levantando, porque eu estou escutando o ministro falar aqui e duas coisas me vieram à cabeça. Primeiro é o seguinte, é muito interessante, e aí eu digo interessante, mas no sentido talvez negativo da palavra interessante, a gente perceber que não há efetivamente, essa é a minha visão, não há efetivamente, eu acho, um estímulo para as empresas terem programas de integridade. Digo empresas, as pessoas jurídicas, né, terem programa de integridade. Primeiro, porque apesar disso ter se tornado uma realidade dos acordos de leniência de que participa o Ministério Público, que inserem como condição do acordo de leniência ou a implementação ou o amadurecimento dos programas de integridade quando eles já existem, se a gente pensar do ponto de vista legal, isso não é uma exigência para fins de celebração do acordo de leniência. E a gente tem um país em que há uma pluralidade, uma diversidade de não só de órgãos que vão lidar com o acordo de leniência, mas se a gente pensar também em esferas governamentais que vão cuidar de acordo de leniência. Então, eu tenho um município com o seu controle interno que pode fazer acordo de leniência, eu tenho o MPF que pode fazer acordo de leniência, órgãos estruturados, se é que eu posso dizer que o controle interno de dado do município está estruturado, mas quando está estruturados em níveis completamente diferentes. Então, enquanto o MPF sabe da importância, embora não exigida em lei, de se incluir o programa de integridade como uma cláusula do acordo de leniência, e essa é a tônica, no município de Catas Altas da Noruega, aqui em Minas Gerais, se é que eventualmente um dia vão fazer acordo de leniência, eles não sabem que isso, não sabem porque a lei não prescreve isso como uma condição do acordo de leniência. Quer dizer, então, eu acho, primeira coisa, é que não há um incentivo real da nossa legislação a respeito de programa de integridade. Em segundo lugar, e essa coisa eu só percebi estudando fora e conversando com professores que lidam com essa questão da corrupção diariamente nos Estados Unidos. Quando a gente fala assim, olha, uma empresa no Brasil que, porque tem um programa de integridade robusto, maduro, detecta alguma coisa, ela fica, ao mesmo tempo, apavorada com aquela descoberta, porque ela sabe que não há uma pavimentação, um caminho para que ela tranquilamente chegue com essa informação à autoridade competente sem sofrer o revés de contato. Então, em que medida, efetivamente, nós estimulamos o programa de integridade se as empresas, quando elas descobrem isso, elas ficam sem saber o que elas fazem com aquela informação, há um certo pânico generalizado lá dentro, porque se elas levarem isso aos órgãos de controle, os órgãos de controle não vão isentá-las, porque uma coisa é, no seio de um acordo de leniência, você reduzir e não isentar. Outra coisa é, não há nenhuma investigação em curso, eu, pessoa jurídica, produzo o material e levo ao Estado. Eu não deveria ser tratado de uma forma diferenciada e, portanto, ser efetivamente estimulada a ter programa de integridade? Porque essa é uma dúvida real. O empresário tem dúvida a respeito disso. Só peraí, se o programa de integridade pode me levar a descobrir alguma coisa e, ao descobrir alguma coisa, eu posso ficar em lençóis ainda piores, será que vale a pena ter programa de integridade? Então, eu tenho minhas dúvidas, ministro, se a nossa legislação de fato incentiva o programa de integridade, porque ele é oneroso, ele não resolve totalmente a coisa no curso de um acordo de leniência, ele pode não ser exigido, a depender de quem vai assinar o acordo de leniência, e o pior de tudo é isso, o que fazer com a informação que eu obtenho diante de uma situação em que não há investigação em curso? Eu tenho umas dúvidas se realmente a gente amadureceu nesse sentido. Vamos lá. Zé, deixa eu passar a bola para você aí.
Então, eu queria comentar assim, algumas observações feitas muito interessantes pela Cristiana Isso, e pelo Valdir, né? Acho extremamente importante aí tentar esclarecer alguns pontos a partir do que eles tá. colocaram, né? E Zé, só posso só colocar uma coisa para você considerar na sua fala. Sim, Seria, porque eu vejo ainda alguma resistência de membros do MPF sim, nesse tripé aí, em considerar essa questão da leniência como um meio de manutenção da atividade produtiva, da sim. manutenção da empresa. E me parece que é uma crítica que se faz acertada em relação à própria Lava Jato, que não se atentou para isso. E a gente tem, inclusive, muitas manifestações públicas da época. Hoje a coisa mudou um pouco, porque também a crise chegou que de tal monta que você não tem nem mais condições públicas de falar um troço desse. Mas antes nós temos alguns registros de membros do Ministério Público que falam, não, a minha função é investigar, não é salvar a empresa corrupta. Então, eu só queria que você se considerasse Tá isso. Como bom. que está hoje isso, atualmente, no MPF? Por Não, favor. e acho que casa, né, com algo que também o ministro também tocou, né? Então, em Exatamente. relação a essa, então vamos começar por aí, por essa observação, né? Em relação à questão das empresas, a gente vê que a lei anticorrupção, no processo legislativo dela, ela considerou esse problema e Uhum. ela tomou postura nesse problema, né? A finalidade de dissolução compulsória da empresa é dito no processo legislativo, para quem fazer pesquisar um processo legislativo, é dito lá que foi muito bem sopesado e que o Congresso estava se manifestando mesmo pela penalidade e a solução intermediária, segundo a lei, Uhum. era aquelas condições previstas lá no artigo 19, né? Só pode ter a dissolução se houver a conduta habitual ou se ela for utilizada para ocultar, Uhum. né, a corrupção. Então, esse não é um problema só do Ministério Público, já é um problema que vem da lei. A lei já tomou uma solução radical, né? E também já vem na esteira da Convenção da OCDE, que também diz que a questão dos interesses econômicos, né, relacionado com o efeito econômico em relação à pessoa jurídica, também não teria que ser um fator decisivo. Mas o Ministério Público, ao longo desse tempo, como bem apontou o ministro, ele veio aprendendo com a sua prática institucional. Então, hoje nós caminhamos para a ideia de que realmente essa penalidade ela é abrangida pelo acordo, né, em razão da necessidade de se preservar a empresa. Hoje, o Ministério Público Federal, nessa própria nota técnica, sublinha muito a necessidade de respeitar o exame da capacidade de pagamento das multas, que a Perfeito. Cristiana criticou, né, a falta de parâmetro objetivo na lei da redução, né? Então, nós fazemos todo um cálculo primeiro da multa devida e depois nós aplicamos um fator de redução. E o critério objetivo desse fator não está previsto na lei. O Uhum. Ministério Público está trabalhando agora numa orientação geral dos acordos para prever linhas gerais desses critérios objetivos, porque é um problema mesmo, como disse a Cristiana, é um Uhum. problema, fica muito aberto, Uhum. né? Você tem os critérios para chegar no valor da multa devida, mas quais seriam os critérios para você reduzir, né, naquele parâmetro da LAC de 1/3 a 2/3, né? E pensando na lei de probidade, que nem tem um parâmetro, então aplicando esse parâmetro também, né, ideal. Então, o Ministério Público hoje trabalha com a ideia de que é preciso estabelecer o dever do Ministério Público de apurar represálias contra colaboradores, Uhum. né? A futura orientação ela deve vir nesse sentido, que o Ministério Público ele tem o dever de apurar eventual denúncia de colaboradores que tenham sofrendo represália, que é um Uhum. ponto que foi tocado agora na última fala da Cristiana, que é muito importante, e que a experiência toda, né, ao longo aí da Lava Jato desses anos, desses 5 anos, nos mostra que é importante o Ministério Público estar atento, né? O Ministério Público também nessa nota fez coro aqui com o ministro Valdir no sentido de mostrar a importância do programa de integridade. O grande problema no início,
Cristiana, era pensar que um acordo de leniência pudesse ser celebrado de qualquer forma e a única obrigação que deveria ter era o aperfeiçoamento do programa de integridade. Esse foi o grande problema, quando surgiu a lei anticorrupção e houve os escândalos que nós tivemos notícia, né? Que pudessem ser celebrados acordos só com essa finalidade. Por isso, tanta resistência pela ideia, né, de você utilizar o acordo de leniência dentro desse tripé, como esse elo que apontou o ministro Valdir. Mas isso, ao longo do tempo, ele também foi sendo superado. Então, hoje, praticamente, todos os acordos que estão citados na nota, vocês vão ver que lá existe um capítulo próprio nesses acordos em que o Ministério Público Federal, ele enfatiza, sublinha a necessidade desse aperfeiçoamento. Sim. Só uma coisa, Zé Roberto, só uma coisa. O que a minha crítica é que a lei não prescreve o programa de integridade como uma condição para celebrar o acordo de leniência. Exatamente. Eu fiz a menção ao que o MPF insere isso como condição, mas a lei não prescreve. E há um desacerto da lei quando não prescreve, na minha avaliação. Porque a função principal é evitar que a coisa se repita. Portanto, deveria estar na lei isso como condição essencial, porque até para orientar a controladoria de um município pequeno que vai fazer um acordo de leniência. Porque não se pode imaginar que a controladoria de um município aqui, Minas Gerais, com suas centenas de municípios, cada um à sua maneira, vá ter em mente que deve consignar o programa de integridade como uma condição do acordo. Então, o MPF realizar, ok. Só que o MPF não é o único órgão que cuida de acordo de leniência. Então, você tem uma carência legal, porque a lei não prescreve isso como uma exigência. É isso que eu disse. Exato. Existe essa deficiência da lei mesmo. Ela não condicionou, né? Ela não condicionou. E não sei se vocês se recordam, mas na época da MP 703 também houve um movimento nesse sentido. Sim. Mas a MP, ela decaiu, né? Exatamente. Então, a preocupação sempre foi nesse sentido para o Ministério Público, né? E o que a gente percebeu a nível federal é que a CGU ela se estruturou muito bem para fazer a avaliação dos acordos e dos programas de integridade. E o Ministério Público agora também está se capacitando para fazer a avaliação, né? E a ideia que também está presente muito na nota é que a gente possa atuar em cooperação, né? Aproveitando e evitando sobreposições, né? E dentro da crítica que você fez, Cristiana, do problema da diversidade de instituições, e nesse sentido, também dialogando com a fala do ministro Valdir, a gente percebeu que também todas as instituições estão avançando. Nós ainda não chegamos no cenário ideal, nós ainda não chegamos, mas nós estamos tentando oferecer segurança e nós estamos tentando oferecer em cada instituição um tratamento diferenciado para os colaboradores. A última instituição que demorou nesse processo, eu diria, não foi nem os ministérios públicos, na verdade, foram os tribunais de contas, né? Mas até a nível de Tribunal de Contas, hoje nós sabemos que o Tribunal de Contas tem, né, ele já prevê umas diretrizes claras para os colaboradores e isso impulsiona, né, a colaboração no nível daquela instituição. Então, nós ainda não chegamos no cenário ideal de que seria um procedimento em que a mesa de negociação estivéssemos todos nós, né? Instituições de controle interno, eventualmente competente, advocacia pública, Tribunal de Contas, Ministério Público competente. Nós ainda vamos chegar lá, né? O advogado da igreja emparedado lá, né? Crucificado, né? Praticamente uma fogueira da Inquisição, né? Aí eu aproveito essa questão do emparedamento para comentar algo que o ministro Valdir falou, que é os casos em que realmente os acordos de leniências não há necessidade da adesão, né? Que o acordo ele pode se processar só com a pessoa jurídica. E, na verdade, às vezes há até conflito de interesse, né? Dependendo da situação da pessoa física, ela não quer colaborar em nada no processo e ela, portanto, está fora da mesa de negociação. Então,
A nota ela foi pensada, né? A nota foi pensada para dar mais segurança para esse processo global, sistêmico, em que o acordo é o elo, né, do programa de integridade. Então, o programa de integridade ele tem essa capacidade de fazer a detecção, ele tem a capacidade de trazer os fatos, mas ele também tem a capacidade de resolver o problema da utilidade da prova, né, e da efetividade. Porque, dependendo do que vier para o Ministério Público, a utilidade ela pode prejudicar a negociação. Então, isso também, né, isso também joga luz, a nota tenta jogar luz um pouco sobre o reconhecimento do Ministério Público para essa posição da colaboradora, né? Que ela consiga trazer as pessoas físicas, porque se ela deixar também as pessoas físicas de lado totalmente, o que vai sobrar? Vai sobrar um processo de negociação individual, e provavelmente só depois das pessoas jurídicas. Então, vai sobrar algo fragmentado, vai faltar coerência na forma de enfrentamento daquele caso, é possível haver falta de isonomia na concessão de benefícios, né? Então, a nota tenta jogar luz para o enfrentamento sistemático, coerente, o que é muito difícil de ocorrer, mas a gente tenta o caminho, então a gente reconhece essas situações, né? E não há no Ministério Público não há trava para negociar os acordos de leniência sem a pessoa física. O que a gente não tinha era uma orientação geral para acontecer essa negociação em conjunto, né? E que no final o grande beneficiário fosse o interesse público. E aí então eu finalizo essa minha parte agora com essa última observação da Cristiana que eu achei muito boa, né? A nota ela fala de política, de programa de integridade. Ela recupera uma noção que é muito cara ao Tiago Marrara, né, que é nosso autor na obra em conjunto com a Cristiana, coordenador da nossa obra, que nós escrevemos junto com a Cristiana, né? Então, a nota parte da ideia de que o Ministério Público está na hora de ele formar um programa, que não adianta ficar celebrando diversos acordos, né, individuais, isolados, sem uma visão sistêmica maior, de elaboração de uma política, de um programa. Por quê? Porque a gente não quer exatamente que isso aconteça, o que disse a Cristiana. A ideia de você fragilizar, né, fragilizar a fiscalização e que o acordo fique ali agora tomando toda a pauta do Ministério Público no combate à corrupção. A corrupção ela está aí, e a corrupção ela é a nossa pandemia, né? A pandemia que é pré-Covid, durante Covid e pós-Covid, né? A gente tem que enfrentar essa pandemia que está dentro do Estado, né? Que contamina todos os órgãos. Então, a nossa capacidade de investigação ela segue, né? E ela segue com uma outra pauta. Então, a gente não quer enfraquecer a nossa capacidade. O acordo ele vem para fortalecer a efetividade nesse combate, mas ele não significa abandono da via unilateral, da via inquisitiva, investigatória própria. Mas ele aposta na ideia do ministro no sentido de que o programa de integridade é uma mão, né? É uma mão muito útil dentro da empresa para o enfrentamento da corrupção. Muito bem, Zé. Por favor, ministro. Refletindo sobre o que disse aqui a Cristiana e também o Zé Roberto, o que eu tenho visto agora no setor privado como advogado e como consultor. Eu faço muita investigação e também dou consultoria nessa área, né? E a gente, primeiro, eu percebo um movimento genuíno, verdadeiro das empresas em busca de sistemas de integridade. Porque a pior coisa é você quebrar o termômetro para sarar a febre, não é? Então, é melhor eu saber que tem alguma coisa errada acontecendo dentro da minha companhia do que não ficar sabendo disso. As violações à legislação, os ilícitos, eles vão aparecer, porque o Estado também aumentou muito a sua capacidade investigativa e a sua capacidade de coletar denúncias da sociedade. As ouvidorias funcionam muito bem. Parte significativa hoje das investigações governamentais se devem a denúncias. E os sistemas de integridade e os seus canais de denúncia têm dado à empresa a oportunidade de receber, tratar aquela denúncia
e adotar as medidas de remediação, inclusive demitir as pessoas que envolvidas. Nas investigações independentes, a gente se depara muito com documentos que a empresa, o conselho olha aqui e fala, eu não imaginava que isso poderia estar acontecendo dentro da empresa. E aí, de fato, há um dilema. O que fazer com a informação? Eu demiti o presidente, o diretor, o gerente envolvido, mas aqui houve o pagamento de uma propina para o agente público para obter uma licença, por exemplo. Devo levar essa informação à administração pública ou não? Quem que pode, dentro da companhia, levar essa informação? E se eu não levar a informação, qual é o risco para a companhia e para os administradores? Isso é muito sério, né? E a gente precisa, de um lado, os programas permitem que a empresa se antecipe, e, do outro lado, a gente precisa ter essa política de incentivo. Receber uma sanção de multa é sempre muito ruim, não é? Ainda que ela seja reduzida. Né? E olha que as multas da Lei 12.846 começam a ganhar relevância agora, porque os acordos de leniência feitos até então, em alguns casos, você nem tinha multa da Lei Anticorrupção, porque eram fatos praticados antes da vigência da lei. E a multa da Lei de Probidade era muito mais relevante. Mas agora não, a gente já verifica imposições de multa que são bastante relevantes e impactam o caixa da companhia. E saber lidar com isso e como fazer para que eu consiga todos os benefícios possíveis previstos na legislação de redução da multa que são elas. A minha aposta, vamos dizer assim, é que talvez a gente, em algum momento, nessas situações em que a empresa... De um lado, assim, eu acho que a gente não precisa mudar a legislação, porque a adoção do programa de integridade, a obrigação do programa de integridade nos acordos de leniência está acontecendo naturalmente. Eu não vi nenhum acordo em âmbito, por exemplo, estadual, não vi nenhum em âmbito municipal ainda, mas em âmbito estadual, todos os estados estão exigindo a implantação de acordos de programas de integridade nos acordos de leniência. Mas a minha aposta é que a colaboração... O acordo de leniência é um quiprocó entre a colaboração da empresa e a redução da multa. Não tem aqui diminuição de valor de reparação de dano. Uhum. A colaboração é uma dimensão, é uma variável positiva no cálculo da multa, segundo a lei, assim como é a existência de um programa de integridade. A minha aposta de futuro é que a gente vai ter uma negociação nos processos de responsabilização, né, para a redução da multa em função da colaboração da empresa. É como se o acordo de leniência acontecesse dentro do processo de responsabilização. Né? O que eu costumo dizer é o seguinte, antes da lei, você tinha os procedimentos de apuração de desvios de conduta em contratos públicos, né, com base na Lei 8.666, imposição de multa ou de sanção de suspensão ou até de declaração de inidoneidade, e com uma discricionariedade enorme do administrador. Primeiro, de instaurar ou não o processo. Segundo, de definir qual seria a sanção da empresa. O que a Lei 12.846 traz de oportunidade é a empresa se sentir estimulada a colaborar para ter uma multa menor, e aí a variável de redução da multa pela colaboração eu acho que teria que subir. Eu acho que, no âmbito do decreto, a gente talvez tenha falhado nisso, eu acho que poderia ser um percentual mais significativo, de forma que você reduz a multa base e, eventualmente, até reduz a multa final de acordo com o grau de colaboração da empresa. Né? E fica, por último, assim, a discussão de ressarcimento e a possibilidade de declaração de inidoneidade por parte do Tribunal de Contas da União. E ainda é uma espada que está sobre a cabeça das empresas que fizeram colaboração com o Ministério Público, com a Controladoria Geral da União. Me parece que o Tribunal de Contas está dando todos os sinais de que quer buscar uma saída para isso, para prestigiar a composição, não violar as cláusulas do acordo, mas, ao mesmo tempo, eu acho que é legítimo o Tribunal de Contas querer preservar as suas atribuições.
Resumindo, quer dizer, eu acho que os programas de integridade ganharam impulso independentemente dos acordos de leniência. Isso é verdadeiro, é genuíno. Tem muito programa de prateleira, com um código de conduta copiado e colado, existe ainda, mas esse é um processo de amadurecimento que vai levar algum tempo, né? E o segundo passo é a empresa ser estimulada a colaborar e ter um tapete vermelho, vamos dizer assim, esperando ela nos órgãos sancionadores, porque a colaboração ela é muito importante, ainda que a administração já tenha a informação. A possibilidade de premiar o denunciante que utiliza os canais oficiais da administração pública para relatar um ilícito também coloca em risco essa possibilidade de colaboração da empresa, porque não pode haver competição aqui. A empresa, quando toma conhecimento do ilícito, que entrou no seu canal de denúncias, o que ela precisa fazer imediatamente é apurar de forma independente esse ilícito. E essa apuração, eventualmente, pode ser muito complexa. E, dependendo do sistema, da governança da empresa, tem que ser contratado um investigador independente, isso demora algum tempo. Não pode, ao final, a empresa gerar um relatório de investigação, entregar na administração pública, a administração, não, eu já tenho essa informação, não tenho interesse, não vou te dar qualquer tipo de benefício. E, do outro lado, a gente não pode inverter a prioridade. A prioridade, na minha leitura, é a pessoa jurídica, não a pessoa física. O ideal é que a empresa, identificando que o seu administrador praticou um desvio, estava envolvido num desvio de conduta, num ilícito administrativo, que puna imediatamente o administrador, né? Com demissão com justa causa, se for o caso, né? E colabore com as autoridades, né? Agora, eu acho muito importante o movimento que o Ministério Público fez nessa nota, a possibilidade de adesão de pessoas físicas, eu acho que ajuda a coletar provas, mas a gente não pode dar para a pessoa física um salvo-conduto. Eu vou praticar um desvio, aqui tenho um estímulo porque eu tenho uma porta de saída, né? Eu tenho aqui a possibilidade de colaborar e a empresa, inclusive, vai pagar a multa que eu tenho que honrar no acordo que eu fizer com o Ministério Público ou com a administração pública. Então, essa é a minha visão, muito rapidamente, sobre o que foi falado aqui pelo Zé Roberto e pela Cristiane. Muito bem, ministro. Muito obrigado. Já temos aqui mais de 1 hora de transmissão. Também é importante registrar que temos uma audiência extraordinária. Esse webinar é um dos recordistas da nossa série aí de webinars. Então, não só pelo tema, mas, sobretudo, pela qualidade de vocês, expositores. E o que eu proponho agora, convido a todos, é que a gente faça uma última rodada, que vocês façam as suas últimas considerações e também se despeçam do nosso público. E foi interessante ouvi-los também para ver que a tônica e um elemento central desse debate é segurança jurídica, né? Porque qualquer negócio jurídico pressupõe segurança jurídica, né? Previsibilidade e certeza. E, especialmente, num acordo de leniência cuja repercussão na esfera jurídica das pessoas, tanto físicas quanto jurídicas, é brutal. Então, fica também essa nossa missão de sempre procurar aprimorar o acordo em termos de segurança jurídica. Mas vamos lá. Cris, você está com o dedinho aí, você então já faz a sua consideração e depois porque passamos ao Zé e ao ministro. Eu acho assim, ainda me parece que a gente tenha uma lei que no capítulo de programa de integridade, ela está aquém do que ela deveria estar, até considerando experiências internacionais. Então, insisto na seguinte colocação. Uma coisa é a pessoa jurídica ter uma redução do valor da multa, ter todo um problema de dano reputacional com a divulgação do evento corrupto, ter que ressarcir o dano. Isso é um episódio. Outra coisa é uma pessoa jurídica que, ausente qualquer processo de investigação, ausente o par, não há processo de responsabilização,
porque tem um programa de integridade, ela descobre um ilícito, ela toma as providências internas, mas mais do que isso, ela quer revelar. Esse movimento de disclosure por parte da pessoa jurídica, ele não é, na minha avaliação, ainda acolhido, ainda protegido, porque eu não poderia tratar essa pessoa jurídica, esta que foi até o Estado, esta que compareceu espontaneamente à autoridade, a uma autoridade que ainda não tem informação alguma, que sequer sabe daquilo, e prescrever para ela a mesma solução que eu prescrevo para alguém que está já sob a mira das autoridades públicas. Então, esta pessoa jurídica que chega para o Estado com uma informação, fala, olha, estou aqui, compareço para contar algo que vocês não sabem, não estou propondo nem exatamente um acordo de leniência, não é esta a ideia, e gostaria, então, já tomei as providências necessárias, para esta pessoa jurídica, o tratamento deveria ser diferente daquela que foi pega já praticando um ato de atitude. E não há, na minha avaliação, uma receita dupla na lei, não há uma resposta dupla na lei. A lei dá uma resposta única, que é a de, enfim, vamos fazer um acordo de leniência, com isso você vai ter uma redução do valor da multa, mas continua o seu dever de ressarcimento. Faria sentido, na minha avaliação, que se tratassem as pessoas jurídicas de forma diferente, a depender do comportamento de cada uma delas. Aí eu acho que a gente teria uma valoração real ao programa de integridade. Não só o programa de integridade como uma causa de redução do valor da multa, de redução das sanções, mas um programa de integridade como uma forma de eliminação da sanção. Que fique o dever de ressarcir o prejuízo. Mas não faz sentido que essa pessoa jurídica, na minha ótica, ela seja punida com a multa, ainda em valor diminuto. É completamente diferente de alguém que, no auge, por exemplo, da Operação Lava Jato, já se sabia do episódio. Aí sim, não foi ela que, com o programa de integridade, espontaneamente levou alguma coisa para conhecimento do Estado. Então, acho que a gente deveria, dentro dessa lógica, que é o de virar a página, de fazer com que as pessoas jurídicas realmente se aperfeiçoem seu modus operandi, estabeleçam a ética e a integridade como valores reais, provoquem realmente uma mudança cultural, que elas tenham uma recepção do Estado melhor. Porque senão ela vai dizer o seguinte, se eu for contar para o Estado que eu descobri isso e tiver o risco não só de pagar, de ressarcir o dano, ok, mas de pagar uma multa, de ter toda uma investigação que nem tinha curso, mas que agora começa uma caça às pessoas físicas. Eu não vou contar isso. E se eu não vou contar, então talvez seja melhor nem ter programa de integridade. Porque esta é uma dúvida. Quando se vai oferecer, cuidar de programa de integridade, o que as pessoas jurídicas querem saber é em que medida isso me serve? E a lei dá valorize isso de alguma forma. Na minha avaliação, ainda é de forma insuficiente. Muito bem. E aí eu tenho que despedir, né? Isso. Então tá. Então, aproveito a oportunidade, quero agradecer muito o convite, Rafael, Renata, a possibilidade de ouvir o ministro, de ouvir o Zé Roberto, de aprender com eles, enfim, de ter essa manhã de um debate respeitoso e muito profícuo. Muito obrigada. Nós que agradecemos, Cris. Zé, por favor. Então, nessas palavras finais, né, eu quero abordar ainda duas perguntas feitas por ambos, né, pela Cristiana e pelo ministro Waldir, que é a questão, né, do o que fazer com a informação, né, e para quem, né, quem dirigir, né. Então, a nossa comissão de assessoramento daqui da Câmara, que é presidida pela subprocuradora Samantha Chantal, a nossa preocupação principal com essa nota técnica foi responder exatamente essa indagação, oferecendo maior segurança jurídica no procedimento dos acordos dentro do Ministério Público Federal, né? Então, exatamente apostando na efetividade desses programas, né? Apostando na efetividade desses programas, com a possibilidade de, no final, o que for detectado, se houver a decisão pelo reporte,
que no Ministério Público esteja claro como será fixada a atribuição, né, para o processamento e para a negociação do acordo. Isso é muito importante, é um ponto fundamental de segurança jurídica, de procedimento desses acordos. E também, e nesse sentido, foi, então, toda a construção para tentar se fixar. Até porque existem muitas situações em que nós vamos ter, como bem pontuou agora a Cristiana, de empresas que trazem fatos totalmente novos, empresas que trazem fatos que não são novos, estão sendo apurados por algum órgão público, né, que atua, né, Tribunal de Contas, até agência reguladora, órgãos de controle interno. Então, vai haver essa possibilidade, né? E nós vamos ter que lidar com isso, né? E como lidar? Para lidar bem com essa situação, diferenciar bem as situações, a empresa que tomou essa atitude descrita pela Cristiana, de outras empresas que já estão sendo investigadas e que não colaboram, de outras empresas que já são investigadas e que colaboram, né? E das empresas que, portanto, não são investigadas, empresas estrangeiras, empresas brasileiras. Então, tudo isso é muito importante o procedimento, né? O procedimento é a melhor via, né, para dar segurança no momento de iniciar um processo de negociação com boa-fé, devidamente preservando, né, os valores de eficiência, de tudo que é necessário. Então, agora, eu vejo também que há um ponto que a gente não tocou, e eu vou fechar a minha participação com isso, que é a questão da dificuldade de entender ainda a responsabilidade objetiva da LAC, né? Então, e também os parâmetros que o legislador tem para definir esse sistema. Então, o legislador definiu um parâmetro de redução, né, de 1/3 a 2/3. Nós podemos usar até a proporcionalidade corretiva para fazer, né, uma redução maior, né? Mas aí entra a questão do interesse público e da fragilidade de 2/3. Se eu for, por exemplo, dar imunidade de multa para uma pessoa jurídica, eu tenho ônus de argumentação muito grande e a decisão pode se tornar frágil. E daí, portanto, também a nota ela calibrou muito com o papel da Câmara, dos órgãos superiores, né, que os ministérios públicos têm, e que, no nosso caso, é a 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público, para tentar oferecer aí maior coerência, maior cobertura para a aplicação do princípio da proporcionalidade na aplicação da lei. Então, essas as considerações finais. Eu quero agradecer e cumprimentar o ministro Valdir, a professora Cristiana, pelas excelentes observações, pelo aprendizado dessa manhã, na companhia do Rafael, e agradecendo o convite do Instituto, que vem, né, para ocupar um espaço importante, né, dedicado às relações entre Estado e empresa, e estamos aí à disposição para novas oportunidades. Obrigado, Zé. Obrigado pela sua brilhante participação aqui. Ministro, por favor. Bom, de partida, eu quero dizer que esse foi, eu acho, o melhor debate sobre a codileniência que eu participei. Muito obrigado pela oportunidade, Alberto Cristiano. Muito bom, eu aprendi bastante. Eu quero, assim, só fazer alguns registros finais relacionados a como é que eu vejo o futuro do acordo de leniência, dos sistemas de integridade. E abordar rapidamente esse tema da responsabilidade objetiva mencionado pelo Zé Roberto. Talvez a grande dificuldade que a gente vai ter daqui para frente é na imputação de responsabilidade das empresas e caracterizar exatamente a prática do ilícito e quem é o responsável. Isso já está acontecendo, intermediários que acabam sendo contratados, ainda que a empresa tome todos os cuidados de diligência, background check desses contratados, desses terceiros, ela pode ser tragada para um escândalo com impacto reputacional e, eventualmente, até com responsabilização com multa. A gente está acompanhando, por exemplo, questões de doação agora.
Tem uma sensibilidade enorme, que ainda que o governo federal tenha publicado normativos sobre esse tema, um decreto estabelecendo as rotinas, mas um equipamento qualquer que uma empresa tenha doado, amanhã pode aparecer na fazenda de um agente público, né? E trazendo a empresa para um problema que ela não quis ter e não, certamente não foi esse o objetivo. E ela poderá vir a ser responsabilizada por isso. Então, quer dizer, caracterizar exatamente quando a conduta traz algum benefício ou pretende trazer algum benefício para a empresa, talvez seja a grande dificuldade que teremos daqui para frente, né? A mesma coisa, por exemplo, um presente dado a um administrador público, né, que pode ter um objetivo de obter uma vantagem ou não. E aqui uma aposta que eu faço, Cristiana, sobre o papel dos programas de integridade. No Brasil, a gente não tem ainda uma imputação de responsabilidade por quebra de regra de conformidade, né? Mas eu acredito que a gente virá a ter no futuro. Eu acho que a evolução dos sistemas de integridade é para que ele seja obrigatório, e a empresa que violar suas próprias políticas, ela poderá estar sujeita a uma sanção. Vai depender muito de como é que isso será estruturado, para saber qual será o órgão legitimado, mas como você tem no FCPA um conjunto de disposições sobre registros contábeis e controles internos, que são obrigatórios. No Brasil, certamente, em algum momento, a gente vai chegar a este modelo também. É muito importante, quer dizer. E aí, isso vai sofisticar a análise que a administração pública, os órgãos legitimados para aplicar a sanção, terão que fazer sobre a conduta, para não cometer injustiça, para não impor uma sanção desproporcional à conduta, e para garantir que você, ao final, tenha um estímulo contínuo de aperfeiçoamento das suas políticas e da relação entre a empresa e os governos. Eu aposto muito nisso. Eu acho que esse é um caminho que talvez seja até estimulado pelo próprio setor privado. Quanto mais estabilidade e clareza de regras nós tivermos, melhor para todo mundo. E sobre a ótica da empresa, o que ela quer, eu não tenho dúvida disso, é virar a página rapidamente. Se houve a prática do ilícito, que se apure, se pune os responsáveis, mas que procure se preservar a empresa de forma que ela possa continuar exercer a sua função social, que é prevista na nossa legislação, na lei das SAs, na lei de recuperação judicial. Essa é a minha aposta e, mais que isso, eu tenho trabalhado muito para isso. Eu acho que a doutrina da administração pública tem que preservar esse viés de continuidade da empresa, que como entidade que exerce uma função social. E eu fico muito feliz em perceber que órgãos centrais no enfrentamento da corrupção, como o Ministério Público, a Controladoria Geral da União, o Tribunal de Contas, tem essa visão muito clara da importância da empresa. Então, foi um prazer enorme. Rafael, parabéns pela sua mediação e, mais uma vez, foi uma honra para mim poder participar desse debate. Muito obrigado. Muito bem, meus amigos. Resta agradecer mais uma vez. Se cuidem e nos vemos em breve. Presencialmente, fisicamente, se Deus quiser. Muito obrigado. Um grande abraço para todos. Abraços a todos. Tchau, Obrigado. tchau. Bom.